tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série IELTS Writing Task 1 General Training comentado. E nosso vídeo de hoje se focará no quesito Task Achievement, que é algo muito importante quando estamos falando de aumentar a sua nota no Task 1 General Training. Lembrando que o Task 1 General Training é uma carta que produzimos, tudo bem? Quando nós falamos de aumentar a sua nota no Task 1 General Training, nós temos 4 elementos que observamos. O primeiro é o Task Achievement, depois temos gramática, depois temos coesão e coerência e depois temos vocabulário. Neste vídeo em particular, vamos pegar o primeiro elemento, que não podemos necessariamente dizer que é o mais importante, todos têm a mesma importância na sua nota final, que é o Task Achievement, tudo bem? Task Achievement significa o quão você está fazendo exatamente o que o tema pede. Porque é muito óbvio que você tem que fazer o que o tema pede, mas o fato é que muitas pessoas não fazem ou não abordam o tema de uma forma apropriada. Portanto, este é um elemento muito importante a ser considerado na definição da sua nota, tudo bem? E quais são os pontos que temos que prestar atenção se queremos ter um bom Task Achievement, uma boa nota no nosso Task Achievement no General Training, Task 1. O primeiro ponto que temos aqui é ser claro no propósito da carta logo no primeiro parágrafo. Logo no primeiro parágrafo. O que na realidade ocorre com muita frequência é estudantes, candidatos, começando a sua carta já partindo pelo pressuposto que o examinador sabe sobre qual é o tema da carta e, por consequência, ele já abrange o primeiro ponto que o tema possui. É óbvio que o examinador sabe qual é o ponto da carta, qual é o tema da carta, mas o fato é que, para uma carta ser bem produzida, ela precisa de primeiro contextualizar-se. Portanto, vamos ver aqui, antes de tudo, um tema, um exemplo de tema, Task 1 General Training. Olha só. Your local council is considering closing a local sports and leisure center that it runs in order to save money. Write a letter to the council explaining. Give details as to how you, your friends, or family utilize the center, explain why the center is important for the local community, and describe the possible effects on the local community if the center closes. Então, você tem aqui uma academia, não é? Um centro de esportes e lazer sendo fechado, não é? Ou com o conselho local de onde que você mora considerando fechar esse centro e você está escrevendo uma carta indicando quais pessoas da sua família utilizam, o porquê que o centro é importante e quais são os efeitos que isso vai causar na comunidade local caso ele feche. Pois bem, existem 2 problemas que podem ocorrer aqui, que é a pessoa ela desconsiderar por completo esse contexto e já partir para o primeiro ponto, ou ter o contexto apresentado, mas de uma forma muito pobre. Então, vamos ver aqui um exemplo que tem aqui. This letter is addressed to the local council. My name is Ben Okri. Ou seja, a pessoa aqui nem mencionou que a carta dela irá falar sobre o fechamento ou o possível fechamento do centro. Por consequência, o restante da carta automaticamente já teria o primeiro ponto sendo abrangido. Isto faz com que a carta seja introduzida de uma forma fraca. Agora, o que é uma forma apropriada? Vamos aqui ver um exemplo. This well-considered letter regards your erroneous thought towards shutting the doors of our beloved local sports and leisure facility. Então, temos aqui algo que vem logo no começo da carta, indicando o motivo pela qual ela está sendo escrita. Muito, muito importante, portanto, para uma carta bem produzida. Então, vamos ir aqui para o próximo ponto. Se mantenha no escopo dos pontos do tema. Ou seja, vamos aqui nós novamente voltar aos pontos. Você então sempre vai ter 3 pontos sendo apresentados pelo tema. Aqui então temos esses pontos bem específicos sendo pedidos. Agora a pessoa ela pode desviar desses pontos. Ela pode, por exemplo, abranger o que o primeiro ponto fala e no próximo parágrafo, após abranger o primeiro ponto, falar sobre uma outra coisa que não é o segundo ponto. E aí depois ela volta para o segundo ponto, fala sobre uma terceira coisa que não tem nada a ver com os pontos que estão aqui
sendo abordados e depois vai para o terceiro. Esses pontos em que ela saiu, ela definitivamente está perdendo pontos quando estamos falando de task achievement, porque você tem que se manter o mais específico possível no escopo dos pontos, tudo bem? Excelente. Próximo aspecto que temos aqui é tenha o tom correto. Ou seja, uma carta precisa de ter um bom tom, apropriado para o seu destino. É óbvio que temos em outros vídeos nossos esse aspecto de tom comentado e vamos ter em futuros vídeos dessa nossa série ele comentado de uma forma ainda mais aprofundada, mas temos aqui um exemplo claro de carta escrita com um tom errado e com um tom certo. Então é basicamente o mesmo tema que vimos aqui, só que com um exemplo de tom ruim e um exemplo de tom bom. Vamos aqui então pegar um exemplo de carta que está introduzindo o tópico ou está abrangendo o tópico do tema com um tom incorreto, ou seja, de uma forma, neste caso, informal. Porque aqui você está escrevendo para o conselho local da sua carta, ou melhor, do seu bairro, pedindo para o não fechamento do centro de esportes. Portanto, definitivamente a sua carta precisa de ter um tom formal. Agora, a pessoa, aqui neste caso, está com um tom não apropriado, escrevendo de uma forma bem informal. Vamos ver aqui o exemplo. You know what? I'm going to tell you that this gym must remain open for my family members. Pull your heads out of the sand and stop messing with my family enjoyment. My moms and pops both anguish from diabetes and can't lose weight and combat this disease without the super cool center. I would be crazy not to mention that also my daughter's city championship swim team's jaws dropped to the floor when they heard that they could not practice. Então perceba que temos aqui não somente expressões muito de rua, o que nós chamamos de street language, não é? Mas igualmente a utilização de contrações, que são formas, portanto, informais de escrita. Temos o I'm aqui, temos o I'd be, que é a contração de I would. Então, definitivamente, essas não são boas opções para termos a nossa carta com um tom apropriado. Agora, vamos ver aqui um outro exemplo, mas agora com um tom apropriado. First, this gym must remain open for the members of my family who reside as long-standing community representatives. Both my mother and father anguish from diabetes and depend on the fitness center to lose weight and combat this disease. Not only do my parents benefit from the leisure center continued operation, but also my daughter's city championship swim team uses the pool for practice. Então perceba que agora temos não somente vocabulário apropriado, mas também a não utilização de contrações, não é? Então, no contractions, nada de contrações, o que, portanto, faz a nossa carta agora ter o tom apropriado, ok? E temos aqui os dois últimos pontos, que são ser detalhistas ao abordar cada ponto do tema. Isso está conectado a um outro aspecto mencionado no vídeo anterior, onde que falamos que temos que abranger cada ponto do tema em igual proporção, ou seja, temos esses 3 pontos aqui, não é? Pois bem, eles idealmente devem ser abordados com o mesmo nível de profundeza, não é? Profundidade na nossa carta, ou seja, o primeiro ponto aqui, se tem 3 linhas, os outros 2 também precisam de ter 3. Não é ter 3 linhas no primeiro, 2 linhas no segundo e 1 linha no terceiro. Isso definitivamente cria pontos abrangidos de forma desproporcional e isso acaba afetando o seu task achievement, ok? E por último, mas não menos importante, também já mencionado anteriormente, mas enfatizado aqui, ter uma produção que vá até no máximo 225 palavras. Nós aqui oferecemos a referência de 180 palavras, não é? Porque se você tem 180 palavras, se você tem uma produção que vai para além do mínimo, mas não fica excessivo, porque se ficar excessivamente grande, sua produção não vai nem ao menos ser lida a parte excessiva. E você, portanto, vai estar desperdiçando tempo. Então, 180 palavras vão de 10 a 11 sentenças complexas escritas, ou temos aqui também a perspectiva de termos aproximadamente 25 linhas, considerando o tamanho normal da letra de alguém escrevendo à mão de forma apropriada, não é? Então, quando você faz isso, você tem uma produção que vai de 180 a 200 palavras, fazendo que assim você tenha uma boa
um bom tamanho. E não fique nem abaixo dos 150. Lembrando que se você faz uma produção abaixo de 150, você perde muitos pontos, porque o mínimo é 150, mas também você não tem uma produção excessivamente grande, tudo bem? Então, estes são os aspectos que nós temos que considerar quando estamos falando de Performance IELTS General Training Task 1, especificamente quando falamos de Task Achievement, tudo bem? Muitíssimo obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.